Fala galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o Enem 2019. Segundo dia, prova azul. Agora eu vou fazer com vocês a questão 106. A questão 106 diz assim: o slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando uma atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, ela se desloca verticalmente formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 10 graus é igual a 0,98 e seno de 10 graus igual a 0,17. Aí ele pergunta qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta. Galerinha, questão muito tranquila de ser resolvida, porém a gente tem que lembrar o seguinte. Quando a gente fala em vetores, tá? A gente tem que lembrar de decomposição de vetores. Como eu costumo dizer, eu gosto sempre de falar colocar o vetor no eixo. Né? Então, vamos supor que a gente tenha aqui um vetor que eu vou chamar de, sei lá, vetor F, tá? E esse vetor F, ele está fora do eixo, ou seja, ele está fora do eixo Y e fora do eixo X. A projeção de vetor diz o seguinte: se eu pegar e acender hipoteticamente uma luz aqui, esse cara vai fazer uma sombra aqui. Então, eu vou dizer que esse vetor aqui é o vetor F no eixo X. Se eu pegar e fizer a sombra do vetor F no eixo Y, eu vou dizer que esse cara aqui é o vetor F no eixo Y, certo? Então, eu posso pegar e dizer para vocês o seguinte, ó, esse cara aqui é o vetor FY, certo? Esse carinha aqui passa a ser o vetor Fx e a gente pode fechar o triângulo com o nosso vetor F, beleza? Se a gente for pensar, esse ângulo aqui fica sendo o ângulo θ e eles ficam aqui perpendiculares. Daqui eu posso tirar duas relações trigonométricas. A primeira relação seria o seno do ângulo. O seno do ângulo não é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, o seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, eu posso dizer para você que o Fy é igual a F vezes seno do ângulo. Beleza? Eu também posso dizer que o cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, o Fx sobre F. E eu chego à conclusão que o Fx é igual a F vezes cosseno do ângulo. Então, eu tirei daí duas relações trigonométricas, certo? Isso aqui só foi para dar uma revisada em projeção de vetores, beleza? Então, saca só, o que o problema falou? Ele falou que quando essa pessoa, essa moça de 80 newtons, 80 quilos, está sobre o slackline, ele tem um ângulo de 10 graus com a horizontal. Então, a força que vai atuar para baixo é a força-peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Então, peso vai ser 80 vezes 10, eu vou ter um peso de 800 newtons, beleza? Aí, o que acontece? Ele quer a força, tá? Olha o que ele falou aqui, ó.
Ele quer a força que a fita exerce sobre as árvores. Mas acontece que elas estão formando um ângulo. Então, na verdade, o que eu quero aqui? Eu tenho para cá o meu Fx e aqui para cima eu tenho o meu Fy, certo? Mas se a gente for pensar, a força que vai puxar esse cara para baixo é a força peso. Então, eu vou usar a decomposição da força para o eixo y. E a gente viu anteriormente que o Fy é igual a F vezes o seno do ângulo, certo? Como aqui a gente está falando em tração, né? Em vez de eu escrever t de y e f de y e f de x, eu posso escrever aqui o quê? T de y e t de x, entendeu? Então, como são duas forças, ou duas árvores, né, que a fita vai fazer, eu posso dizer o seguinte, que 2 vezes a tração de y é igual a 2 vezes a tração vezes o seno do ângulo. Como a gente vai ter um equilíbrio de forças, né? A gente vai ter um equilíbrio de forças, eu posso dizer o seguinte, que o peso vai ser igual a 2 vezes a tração de y. Então, vai ficar assim, ó. O peso vai ser igual a 2 vezes t vezes seno de 10 graus, porque o nosso ângulo aqui é de 10 graus. Então, como a gente calculou aqui, o peso é 800, que é igual a 2 vezes t vezes seno de 10. O seno de 10, o problema disse aqui que vale 0,17, né? Então, aqui, 0,17. Então, na verdade, vai ficar assim, ó, t é igual a 800 divididos por 0,34. Isso aqui vai dar aproximadamente 2.353 newtons. Então, se a gente for passar para notação científica, o número que vai mais estar próximo de 2.353 newtons é 2,4 vezes 10 a 3 newtons. Então, eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente 2,4 vezes 10 a 3 newtons. Beleza? Então, é isso. Qualquer dúvida, deixe no comentário que eu te respondo. Valeu, abraço.